Você já se perguntou se realmente estaria seguro dentro de um abrigo nuclear? Imagine esse cenário. O alarme de ataque toca, a televisão interrompe a programação e, em segundos, tudo o que você conhece vira caos. Sua única chance é correr para aquele abrigo que você confiou ser a sua salvação. Mas e se eu te dissesse que a maioria das pessoas, mesmo aquelas que têm um abrigo, estão cometendo erros tão graves que podem transformar esse refúgio no seu túmulo? Hoje eu vou expor os erros fatais que muitos cometem ao pensar em segurança nuclear e vou mostrar por que um abrigo mal planejado pode custar a sua vida, em vez de salvá-la. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever no canal, porque aqui a gente fala a verdade, que ninguém quer te contar sobre sobrevivência e preparação. Isso pode ser a diferença entre viver e morrer no pior cenário que a humanidade pode enfrentar. Uma primeira ilusão que precisa ser destruída é a de que qualquer buraco no chão é suficiente para resistir a um ataque nuclear. Esse é o erro número 1. Muitas pessoas acreditam que cavar um porão improvisado ou se esconder em um túnel velho vai garantir a sobrevivência. A realidade é brutal. A radiação não perdoa. A diferença entre uma parede de concreto de 10 centímetros e uma de 50 centímetros pode ser a diferença entre absorver uma dose letal ou sair vivo dias depois. A ciência é clara. Cada centímetro de barreira aumenta suas chances de reduzir a radiação que atravessa até você. Quem ignora isso está basicamente contando com a sorte, e sorte nunca foi estratégia de sobrevivência. Outro erro fatal está na ventilação. Sim, porque muitas pessoas constroem ou improvisam abrigos pensando apenas em fechar tudo para evitar a entrada de radiação. Mas esquecem que você precisa respirar. Acredite, mais gente morreria sufocada dentro de abrigos mal ventilados do que pela explosão em si. O ar precisa circular, mas com filtros adequados, capazes de bloquear partículas radioativas e poeira contaminada. Se você pensa que basta selar uma porta com fita adesiva, você já perdeu a batalha antes mesmo da guerra começar. Agora, vamos falar da comida. Outro mito comum é acreditar que basta estocar qualquer tipo de alimento para garantir sobrevivência. O erro aqui é duplo. Primeiro, muitos guardam comida inadequada, que estraga rápido, exige refrigeração ou não contém nutrientes suficientes. Segundo, esquecem de calcular a quantidade real necessária. Em um cenário nuclear, você pode ter que ficar semanas dentro de um abrigo sem contato com o mundo exterior. Não adianta ter só pacotes de biscoito e algumas latas. Você precisa de calorias, proteína, vitaminas. Quem ignora isso está cavando sua própria sepultura enquanto mastiga alimentos que não sustentam o corpo. E já que estamos falando de necessidades humanas, não podemos esquecer da água. Muitos abrigos falham porque simplesmente não prevêem armazenamento suficiente. A regra é simples: pelo menos 3 litros de água potável por pessoa, por dia. Agora, multiplica isso por semanas e percebe a quantidade absurda que precisa ser guardada. Além disso, a água precisa estar protegida contra a contaminação. Guardar galões em qualquer canto não resolve. Se eles forem expostos a temperaturas extremas ou a pequenas rachaduras, aquela água que você achava ser a sua salvação pode se tornar um veneno invisível. Outro ponto negligenciado e que pode custar vidas é o saneamento. Pouca gente fala sobre isso, mas em confinamento prolongado, o acúmulo de resíduos humanos se torna um problema grave. Não se trata apenas de mau cheiro. Estamos falando de doenças, contaminação bacteriana e colapso físico. Ter um plano para lidar com dejetos é tão essencial quanto ter um estoque de comida. Abrigos sem esse preparo se transformam rapidamente em armadilhas letais. E a história mostra que, em guerras passadas, mais soldados morreram por infecções do que por tiros diretos. E aqui vem outro erro brutal: a falsa sensação de tempo. Muitos acreditam que basta esperar 2 ou 3 dias e sair do abrigo. Isso é uma armadilha mental.
A radiação funciona em ciclos, e as partículas mais perigosas podem continuar no ar e no solo por semanas. Sair cedo demais pode equivaler a caminhar diretamente para uma sentença de morte lenta por envenenamento radioativo. É preciso conhecer as chamadas regras do decaimento radioativo para entender quando é seguro sair. Sem esse conhecimento, a impaciência ou o desespero podem ser fatais. Agora, vamos tocar em um ponto que quase ninguém considera: o aspecto psicológico. Você pode até ter comida, água e um abrigo reforçado, mas e a sua mente? O confinamento, o medo constante, o som abafado da sua própria respiração podem quebrar qualquer um por dentro. Um erro comum é subestimar o impacto mental de estar trancado, sem luz natural, sem contato humano, ouvindo apenas o silêncio carregado de incerteza. Preparação psicológica é tão vital quanto qualquer barreira de concreto. Mas talvez o maior erro de todos seja acreditar que isso nunca vai acontecer. Essa negação é o que impede milhões de se prepararem. A história já mostrou que a humanidade é especialista em se aproximar do abismo. E toda vez que líderes brincam de poder, quem paga o preço são as pessoas comuns. Negar o risco é o mesmo que entregar sua vida de bandeja ao acaso. E acredite, se a guerra nuclear acontecer, o acaso não será misericordioso. Então, o que fazer diante disso? A primeira coisa é parar de confiar em mitos de internet e começar a buscar informação séria. Entender a estrutura mínima de um abrigo eficiente, planejar recursos de forma realista e preparar não só o corpo, mas também a mente. Ninguém precisa ser um bilionário com um bunker de luxo enterrado nas montanhas para aumentar as chances de sobrevivência. Pequenas escolhas corretas já fazem uma diferença gigantesca. Mas para isso, é preciso estar disposto a encarar a realidade sem filtros. E lembre-se, um abrigo nuclear não é garantia de sobrevivência, ele é apenas uma ferramenta. O que garante mesmo é a preparação consciente, o planejamento detalhado e a disposição de aprender agora, enquanto ainda dá tempo. Quem espera a sirene tocar para pensar nisso, já perdeu a corrida. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo: buscar conhecimento que pode salvar a sua vida. Mas não pare por aqui. Se inscreva no canal agora mesmo, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais estratégias práticas para enfrentar situações que ninguém quer encarar, mas que podem acontecer a qualquer momento. Informação é poder, e nesse caso pode ser a linha tênue entre viver ou morrer.